Boa noite, meus amores do Praenem Digital. Estamos aqui para o nosso primeiro Cinenem do ano, com a obra maravilhosa, um clássico incrível que é Matrix, né? Então, para entrar no clima, vou colocar aqui para a gente ver o trailer de Matrix para vocês sentirem a vibe, quem ainda não assistiu. Nossa. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade. E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? O que está acontecendo comigo? A resposta está em algum lugar, Neo. É a pergunta que nos motiva. O que é Matrix? É um mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Estão vigiando você, Neo. Os seres humanos são um mal, um câncer deste planeta. Nós somos a cura. Me tira daqui! Bem-vindo ao mundo real. Então está aqui para salvar o mundo. Do que precisa? Armas. Muitas armas. Nunca ninguém fez uma coisa assim. Por isso que vai dar certo. Aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? Porque você já vai. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Babado, gente, esse filme é surreal de incrível, tá? Então, quem não assistiu, recomendo fortemente. Mas vamos lá para a nossa análise, então, né? Começando aí com algumas características do nosso filme. Então, vamos lá. É um filme de 99, 1999. Então, assim, é um filme com 27 aninhos. Inclusive, ele foi lançado em maio, se eu não me engano, dia 21 de maio. Então, ele está completando esse mês aí os seus 27 anos. E, gente, assim, eu tinha, eu acho que uns 8 anos quando eu assisti Matrix pela primeira vez. VHS, fita VHS. E eu vou contar para vocês uma coisa, me marcou fortemente. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei encantada. Eu queria muito ser a Trinity, que é essa moça que tá aqui na capa do filme, porque ela é maravilhosa. Olhem esses looks, sabe? Esses sobretudos, esses óculos escuros, os coturnos, influenciou fortemente minha estética, né? Até hoje, assim. E assim, gente, é muita ação, é tiro, porrada e bomba. É um filme que não para. Ele é muito ativo. Então, às vezes, a gente pode olhar e falar: nossa, mas é um filme de ficção científica, ação. Será que é um filme superficial? Não. Essa é a grande questão. Ele é um filme que, por mais que ele seja muito pop, porque ele é muita ação o tempo todo, ele é um filme assim genial. Ele é muito filosófico, ele traz muita coisa, é o que a gente vai ver hoje, né? E qual que é a sinopse de Matrix, né? Não é spoiler, porque é um filme que tem 27 anos, então assim, não tem como esconder de vocês o que rola, mas ainda vale ver. Quem quiser assistir, eu sei que tem na HBO Max de streaming, mas também a gente consegue aí encontrar na internet, para quem tiver vontade de conhecer. Mas vamos lá. Se passa em um contexto futuro, né?
Então, é um contexto de distopia, onde se pensa um futuro bem problemático, onde as máquinas tomaram conta, dominaram, né? Basicamente, chega uma parte do filme em que isso vai ser explicado melhor, né? Que o ser humano desenvolveu as inteligências artificiais, as IAs, e aí chegou um ponto em que ela conseguiu ter autonomia, começou uma guerra entre os seres humanos e as inteligências artificiais, e aí o ser humano, vendo que estava perdendo a guerra, foi tentar acabar com o acesso à energia das máquinas, né? Utilizando da poluição para impedir a luz solar, mas isso acabou não dando certo. As máquinas dominaram de qualquer forma, porque como que foi? Qual que foi a virada, a sacada das máquinas? Elas não precisavam da luz solar para ter energia. Elas podiam ter energia a partir dos corpos humanos, porque nós seres humanos, nós também produzimos energia elétrica, né? Em algum grau. Então, o que eles começaram a fazer? As máquinas pegaram os seres humanos, dominaram, escravizaram e criaram como se fossem plantações de seres humanos, onde cada ser humano fica ali dentro de uma tipo, não é uma estufa que eu posso dizer, mas é como se fosse uma simulação ali dentro do. Ai, gente, esqueci o nome. Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele fica dentro da placenta. Como se fosse uma placenta artificial. E o ser humano fica sendo desenvolvido ali. E a energia dele é sugada. Só que parte da nossa energia elétrica mais assim, intensa é a que a gente tem no nosso sistema nervoso através das nossas conexões neurais. Então, é preciso que esse ser humano que está ali, dentro dessa placenta artificial, que ele esteja em um processo de pensamento, que ele esteja com as conexões neurais ativas. Então, para que isso aconteça, as máquinas fazem uma simulação. Então, quem está ali, né, sendo cultivado, e todas as pessoas estão ali desde o seu nascimento, vai desde bebezinho, vai crescendo, vira um adulto sempre lá dentro. Ele vai visualizando uma realidade como se fosse essa que a gente está aqui. Então, o filme começa ali com o Neil, que é o protagonista, dentro dessa realidade como se fosse a nossa, como se passasse ali em 1999. Tá todo mundo ali tranquilo, ele trabalha, ele é um programador, mas ele também é hacker, e ele começa a se sentir meio angustiado, começa a sentir como se ele estivesse sonhando, ele não está satisfeito com a realidade que ele está vivendo. Então, a gente inicia o filme com isso. O nosso protagonista tendo uma espécie de crise existencial, não está satisfeito com a sua própria realidade, e a gente começa aí, com o Neil seguindo o coelho, entrando na toca, e aí que a gente vai ter o desenrolar, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar dos conceitos filosóficos, e aí eu vou contando um pouquinho mais do filme para vocês, fazendo referência a algumas partes do filme, né? Algumas cenas do filme. Então, bora que bora. Primeiramente, vou falar para vocês em que aspectos a gente consegue aí relacionar Matrix com o Enem, né? Afinal, estamos aqui para isso. Só ali um adendo ao nosso protagonista incrível, que ele está fazendo o que nesse momento, gente? Simplesmente parando as balas no ar. Pra vocês verem o quanto ele é sinistro, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o filme vai trazer temas clássicos aí de ciências humanas e em filosofia, principalmente epistemologia, tá, gente? Semana passada vocês tiveram comigo uma aula sobre Platão, né? Base aí do conhecimento ocidental, e a gente falou sobre teoria das formas, né? Ou teoria das ideias, mundo sensível, mundo inteligível, base aí do racionalismo, que mais à frente eu vou falar um pouquinho com vocês em Descartes. Falamos da alegoria da caverna, o próprio cartesianismo, né? A filosofia de René Descartes, que também é fundamental aí para a história da humanidade, também
aparece nesse filme. Então, dentro de filosofia, assistindo o filme, você consegue aí aprofundar, relacionar conceitos fundamentais de filosofia, tá? Ética também a gente pode pensar e debater, e filosofia política, tá? Além disso, em redação, é um excelente repertório para a gente conseguir abordar e desenvolver temas como alienação social e manipulação de massas, impacto da tecnologia na percepção da realidade, que eu acho isso aqui, para além da questão da redação, é uma parada que a gente está vivendo todos os dias, o tempo todo, né? Nas nossas vidas. E ética na inteligência artificial e controle social e vigilância. Então, a gente tem vários temas que dá para a gente abordar. E quando eu faço o Cine Enem, gente, evidentemente, beleza, é um filme que eu posso citar na minha redação? É maneiro. Mas eu quero trazer para vocês já começar a internalizar em vocês um outro aspecto que é interessantíssimo da gente utilizar filmes nesse processo, que é estudar para o Enem. Eu tô aqui com vocês, sempre falo que a gente está nessa caminhada juntos. Estou aqui para sonhar sonhos com vocês e sofrer os sofrimentos que a gente tem pela vida aí, nesse caminho até a entrada na universidade. E qual que é a parada? Eu sei que a gente cansa de estudar. Eu sei que a gente fica bitolado, e aí tem aquele processo da gente ficar culpado por estar cansado de estudar. Às vezes a gente não aguenta mais ler, resolver questão, às vezes a gente fica entediado, e é tranquilo. E faz parte de um estudo saudável a gente abraçar essa nossa parte também. E é aí que está assim, o genial do uso de filmes e documentários nesse processo. Pô, eu tô aqui, tô de saco cheio, eu não quero estudar Platão agora, mas eu posso assistir um Matrix, que é um filme de ação, e sendo ali levada pelo próprio filme, né, mergulhando dentro desse mundo, eu estou também fazendo ligações intelectuais e aprofundando os conceitos de Platão, os conceitos de Descartes, de uma forma mais tranquila. Me auxilia até a gravar melhor. E aí, quando eu ver uma questão que às vezes nem vai citar diretamente o Matrix, mas eu ver uma questão ali sobre o código cartesiano, eu consigo muito mais fazer, às vezes até para chutar uma questão eu consigo melhor, tá? Então, o objetivo dos nossos cinemen's, tanto esse quanto dos próximos, é esse. Além do repertório, óbvio, é também auxiliar vocês a desenvolver esse hábito, para que mesmo quando vocês forem assistir um filme sozinhos, vocês comecem a conseguir fazer essas relações críticas e conceituais, tá? Então, bora que bora. Gente, olha só, temos aqui Platão versão Matrix, tá? Posso estar sendo bobona de ficar completamente apaixonada? Posso, mas sou idosa, tenho essa liberdade poética. Vamos lá. Primeira relação babadeira, incrível, maravilhosa que precisamos fazer aqui é entre Platão e Matrix. É um filme extremamente platônico, tá? E essa, assim, a gente brinca dentro da filosofia que quando falam assim, professores têm que trazer filmes para a sala, professores têm que fazer relações do conteúdo com algum filme, alguma coisa, sempre falam, Platão e Matrix, porque é um filme muito platônico. A gente tem, dentro da filosofia platônica, a divisão do mundo, a criação da metafísica. Platão divide a nossa realidade em duas, mundo sensível e mundo inteligível. Eu expliquei para vocês semana passada sobre isso. Então, o mundo sensível, ele é sensível porque a gente apreende ele por meio dos sentidos. Então, agora, vocês estão e eu estou no mundo sensível porque vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão sentindo aí a textura da roupa de vocês. Se alguém estiver comendo um lanche enquanto assiste a prof, está sentindo o sabor da comida por meio do paladar e está sentindo os cheirinhos do ambiente. Então, a gente percebe toda essa realidade por meio dos nossos sentidos. Só que nossos sentidos são falhos. Muitas vezes a nossa visão nos deixa na mão quando a gente é pego aí numa ilusão de ótica, por exemplo, ou alguém te fala uma parada e você entende outra. Então, para Platão,
esse mundo sensível, ele não é capaz de nos oferecer um conhecimento verdadeiro, tá? O mundo inteligível, ou o famoso mundo das ideias, seria o mundo perfeito, o lar de todas as ideias, do bem, da perfeição, da justiça, da beleza, inclusive da alma humana. Lembrem que eu expliquei que alma e mente, mesma coisa, uma questão de tradução, tá? Então, basicamente, a nossa capacidade racional é a nossa essência perfeita, que um dia esteve no mundo das ideias e que foi aprisionada nesse corpo, tá? E então tem essa divisão do mundo. O conhecimento verdadeiro está lá no mundo inteligível e o mundo sensível é cheio de erro, engano, parari, pararó. Lá na República, livro 7, Platão faz o quê? Ele quer nos ensinar de uma forma mais tranquila, prática e metafórica como que rola essa divisão dos dois mundos. Então ele mete o quê? A alegoria da caverna, que já falei para vocês também, que é, ó, chuchuzinho de repertório aí para redação. Então, resumindo a alegoria da caverna, geral estava lá preso desde o seu nascimento dentro da caverna. A única coisa que eles tinham eram as sombras na parede, até que um dia um deles se liberta e, ao se libertar, ele vê que o mundo é muito mais coisa, que o céu é azul, que existem árvores, que existem bichos, que, nossa, a realidade é muito maior. Ele fica nessa realidade? Não, ele tem o impulso pedagógico e filosófico de voltar à caverna para tentar libertar quem está preso. Ele acaba sendo morto. Porque lembrem, é uma referência direta a nosso querido Sócrates, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que apareceu uma dúvida. Prof, tem uma dúvida. Se não me engano, a senhora comentou na minha sala que Platão seria aluno de Sócrates e continuou as ideias dele, já que Sócrates confiava mais no mundo sensível. Então, Laira, é por aí. Platão realmente é aluno de Sócrates, inclusive na caverna, na alegoria da caverna que eu estou contando para vocês. Esse cara que se liberta, sai, vê a verdade, volta e tenta libertar os outros e é morto, é uma referência direta a Sócrates. Por quê? Porque Sócrates buscava libertar a galera lá em Atenas por meio da maiêutica, do questionamento, para que cada um atingisse o conhecimento verdadeiro, e como resultado ele foi condenado à morte. Então, uma referência direta. A gente fala, na verdade, assim, continuou as ideias dele, já que Sócrates confiava mais no mundo sensível. Aqui a gente tem algumas problemáticas e eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lapidar esse pensamento. Você está no caminho certo, a gente só precisa dar uma lapidada. Qual que é o rolê? Sócrates não deixou nada escrito. Nada, nada, nada. Por quê? Porque ele era muito coerente com a sua própria filosofia. Ele é o cara do só sei que nada sei. Na maiêutica, que é o método socrático, a gente nunca afirma nada. A gente só questiona. Era o que o Sócrates fazia. Então, Sócrates não deixou nenhuma afirmação, como, por exemplo, existe um mundo sensível e existe um mundo inteligível. Não. Até uns 30 anos atrás, nós nem tínhamos certeza se Sócrates de fato tinha existido. Por quê? A gente só sabe da existência dele e das ideias dele por meio de Platão. Sócrates aparece como se fosse um personagem na obra de Platão. Então, se nós pegamos ali a República ou o Banquete, por exemplo, que são obras platônicas, ou até mesmo a Apologia a Sócrates, que é a descrição do julgamento, Sócrates sempre aparece como aquele que fala, que questiona. Então, assim, as ideias aparecem por meio da boca de Sócrates, só que a partir de uma escrita platônica. Então, a gente geralmente se refere à filosofia socrática platônica, tá? A gente não consegue separar muito bem os dois, porque a gente só tem acesso a Sócrates por meio de Platão. Mas, assim, a gente pode considerar, para ser mais prático, que Sócrates está muito ligado, geralmente, a essa prática filosófica do questionar, do não aceitar a verdade aparente, de buscar uma verdade conceitual. Quando ele questiona os sofistas, né, os especialistas, que ele vai no porquê, ele sempre está procurando uma definição
epistêmica, lembrem que eu falei para vocês, episteme, conhecimento verdadeiro, doxa, opinião. A opinião, ela não precisa corresponder à verdade. A episteme, sim. Então, o conceito seria uma definição verdadeira de algo. Então, seria muito mais Sócrates, o método, um posicionamento em frente à vida. Lembrem que Sócrates opta pela pena de morte, porque ele diz que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, é muito mais sobre um posicionamento, né? Enquanto que Platão, sim, desenvolve essa parte mais conceitual, ele divide esse mundo em dois, né? Sensível e inteligível, e ele expressa isso dentro ali do mito da caverna. Lembrem que a simbologia do mito da caverna é que dentro da caverna a gente tem um mundo sensível, galera presa ali nas suas opiniões, nesse conhecimento que não é confiável, que são as sombras na parede, e fora a gente tem um mundo que é real e verdadeiro, que é o mundo inteligível. E aí, gente, eu acabei de falar para vocês como que é esse mundo em Matrix, né? A galera tá lá nessa grande colheita de seres humanos, nesse cultivo de seres humanos, estão dentro dessa placenta artificial, eles nascem lá dentro. Então, desde criança, ele tá ali naquela realidade onde ele só vê uma simulação de uma vida inteira, que são as sombras na parede. No caso, Matrix é como se fosse assim, uma caverna de Platão high-tech, muito, muito, muito avançada. E se a gente pensar, eu já vi, inclusive, vídeo assim de TikTok falando como se fosse super novo essa ideia, mas é basicamente o que acontece em Matrix. Imagine uma realidade onde a gente não sai de casa, a gente não faz nada, a gente só fica ali deitadinho e toda a realidade ela é criada por IA e a gente vai vivendo dentro desse mundo virtual, sabe? É basicamente isso em Matrix, tá? Então, as pessoas estão ali só sendo cultivadas para ser sugada a sua energia e tá vivendo nesse mundo sensível. Então, a primeira analogia que a gente faz é dentro desse mundo da caverna, o mundo digital sendo esse simulacro das sombras, ou seja, sendo as sombras na caverna, e a humanidade inteira tá vivendo ali dentro. Vamos ver. O senso comum dentro de Matrix é ditado pela programação ali daquele mundo. Hoje, gente, eu vou falar só sobre o primeiro filme, tá? Que é esse primeiro Matrix de 99, mas existem 2 filmes que são sequência, tá? Já que são ali lançados nos anos 2000, e teve um que foi lançado recentemente, se eu não me engano, um ano retrasado. E os outros 2 dos anos 2000 já aprofunda bem, vai, quem que criou a Matrix, né, que é o arquiteto, e aprofunda muito. Eu escolhi falar só sobre o primeiro filme, porque ele já trabalha bem os nossos conceitos, e senão a gente ia ficar aqui a noite inteira. Para vocês terem uma noção, inclusive foi uma experiência muito legal que eu passei. Eu posso também que gravou, hein? Meus amores, perdão, o meu Wi-Fi caiu.
E aí eu conectei aqui pelo 4G. Peraí, que fui avisada aqui que o Wi-Fi voltou. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Eu achei que tinha travado. Compartilhar aqui de novo e continuar. Então, gente, como eu estava falando para vocês, professor Bidu, que participa aí de algumas coisinhas com vocês aí para Enem também, ele foi meu professor em Cuiabá, eu fiz 6 meses de cursinho na Master, e lá tinha tipo um Cinenem também, só que era um outro nome, eu esqueci agora. E aí, uma vez, eles fizeram um especial de Matrix. Só que foi, para vocês terem uma noção, a gente fez análise da trilogia. Para isso, a gente fez uma maratona. Então, a gente ficou lá um sábado inteiro, de manhã até de noite, para conseguir assistir os 3 filmes. E era assim, como era nesse sistema, ia passando o filme, o professor ia pausando e ia mostrando ali as referências. Talvez, quem sabe, a gente vê aí para o segundo semestre fazer algo nesse sentido em Tangará. Vou conversar com o Daniel, hein? Quem sabe a gente consegue. Deixa eu avisar aqui que eu voltei no grupo. Então, continuando, né? Deixa eu me voltar aqui, que ter caído me fez me perder um pouquinho. Trazer para Sapezal, Laira, vamos tentar também. Vamos tentar também. Vou falar com o Daniel, quem sabe. Eu acho show, adoro fazer essas coisinhas. Mas vamos lá. Então, gente, meus gatos estão loucos, tá? Se vocês ouvirem alguma coisa, é gato. O que acontece? Então, o Neil começa a se sentir angustiado, ele começa a ficar meio bolado, ele sente que, tipo, uma dificuldade de perceber se ele está sonhando, se ele está na realidade. Parece que aquela vida não é a vida dele, sabe? E aí ele começa a se questionar. Aí ele começa a receber umas mensagens assim: siga o coelho branco, que é uma referência, inclusive, a Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, né? Que também envolve isso de você entrar num mundo meio metafísico e começar a questionar aspectos da sua própria existência. E aí, quando o Neo encontra a Trinity, que é uma outra personagem, ela leva ele ao Morpheus. Quem estava aqui na outra aula sabe que um dos meus gatos, inclusive, se chama Morpheus. Será que é por causa desse Morpheus? É também. Gente, Morpheus é o deus dos sonhos, né? O deus do sono. Quem aí já pode ter assistido na Netflix, a gente tem uma série, inclusive, sobre o Morpheus, que é baseado na obra do Neil Gaiman, mas ele é um personagem da mitologia, né? O deus dos sonhos, o príncipe aí, o reino deles é o sono. Exatamente, Sandman, Iago, muito obrigada. E então, inclusive, na real mesmo, o meu Morfeuzinho foi batizado em homenagem ao Sandman, tá? Mas eu gosto de falar que também tem uma referência a Matrix, porque o Morpheus de Matrix também é maravilhoso. E não é à toa que ele se chama Morpheus, e vocês já vão entender melhor por quê. Então, quando o Neo finalmente se encontra com o Morpheus faz uma proposta para ele. Ele abre as mãos assim, em cada mão tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. E ele tem que tomar a decisão. Se ele toma a pílula vermelha, ele vai... É a vermelha, né? Se ele toma a pílula vermelha, ele vai acordar no outro dia e vai achar que aquele encontro foi um mero sonho. Se ele toma a pílula azul, ele vai descobrir a realidade. Só que não tem volta. Depois, se você escolhe a pílula azul, é isso. E você vai ser massacrado pela realidade. O Neo, muito curioso, faz o quê? Toma a pílula azul. E aí ele acorda justamente nesse grande cultivador de seres humanos, né? Dentro dessa placenta bizarra artificial. E aí ele sai assim, ele tá sem pelos nenhum no corpo, porque ele está dentro dessa placenta, então não tem desenvolvimento dos pelos, desde que ele nasceu, né? Ele foi criado, na real, e aí ele tá cheio de tubos nele, assim, também, que era onde pegava a energia dele, e aí ele olha e vê
tanto assim, são milhares de pessoas entubadas aí. E uma máquina vem, que é as máquinas que estão controlando, né, aquele contexto, e aí ele é como se ele fosse dado uma descarga nele assim, e depois ele acorda dentro da nave lá do Morpheus, com uma galera, uns outros humanos libertos, tá? Então, assim, outra referência que a gente pode fazer é que nessa hora que o Neo dá essa acordada, ele fica meio cego, que também o protagonista lá do mito da caverna, quando ele sai, ele também é meio ofuscado pela luz do sol, que é esse contato com a razão, né? Com o mundo real pela primeira vez. E aí, dentro dessa nave, ele começa a perceber, né? Ele é levado ali com Morpheus, que vai sendo tipo um mestre para ele. A gente pode até fazer uma referência do Morpheus também a Sócrates, né? Como a imagem desse mestre perfeito, que não dá respostas prontas, mas que questiona bastante, inclusive. Vai sendo falado que as máquinas dominaram, dá aquele disclaimer que eu comecei falando para vocês, do domínio das inteligências artificiais, do cultivo de seres humanos e de como essa realidade que a gente entende como realidade é uma mera simulação, tá? Nessa vida real mesmo que eles estão vivendo de forma clandestina, comendo alimentos, é tipo uma papinha assim nutritiva que só tem o necessário para conseguir se manter vivo. E eles lutam contra a Matrix. Então eles entram dentro dessa simulação, tentando libertar algumas pessoas, como eles fizeram com o próprio Neo. E existe uma profecia feita por um oráculo de que existiria um homem, um ser humano, que seria o escolhido. E por que ele seria o especial? Porque ele conseguiria ter um controle mental tão absurdo que ele conseguiria desafiar as leis, todas as leis da física dentro da Matrix. Porque assim, gente, a Matrix é uma simulação desse mundo. Então ela simula as nossas leis físicas naturais, como, por exemplo, a gravidade. Então, se eu for pular dentro da Matrix, eu vou pular no mesmo tanto que eu conseguiria naturalmente. Só que é uma simulação. Então, se eu tenho um controle mental absurdo, eu consigo manipular essa simulação, tá? E aí a gente vai ver logo com Descartes esse rolê da realidade ser de fato a nossa capacidade racional e não a nossa sensorial. Seria basicamente isso vivido ali no filme, tá? Mas vamos finalizar aqui com as referências a Platão, tá? Missão libertadora. Gente, esse é um ponto muito importante na alegoria da caverna. Eu sempre destaco para vocês. O cara que se liberta, né? Que eu costumo chamar para vocês de Cleitinho. Cleitinho se liberta, ele vê a realidade, ele vê que tem um monte de coisa maneira. Ele fica lá de boas tomando um tereré? Não! Cleitinho volta para a caverna. Por que ele volta para a caverna? Porque para Platão, o filósofo, ele tem um impulso pedagógico, filosófico, de libertar os demais, de falar para os demais, de ser um professor que leva, que tira as pessoas da escuridão, tá? E esse é um impulso que vai ter no Neo também. Assim, a escolha que ele faz, né, de encarar a realidade, primeiro que não tem volta, ele encara a realidade e é isso aí. Mas, para além disso, ele se propõe a se arriscar, inclusive arriscar a própria vida, em prol de libertar os demais, né? Então, é esse impulso que a gente vê também no nosso protagonista, que está na alegoria da caverna. E, por fim, que a gente pode ter aí de conceito-chave para uma redação? O filme ilustra a transição de aparência para a essência, que é esse rolê platônico, e dá para a gente usar como exemplo para discutir temas como bolhas digitais e ditadura do algoritmo. Eu já falei para vocês, tanto na aula passada, quanto aí quem tem aula presencial comigo, o quanto a gente pode pensar a nossa vivência mesmo, né?
hoje a nossa caverna é isso aqui, e a gente tem várias sombrinhas nela, e as nossas sombras elas são extremamente personalizadas, porque a gente aceita os termos e condições, a gente dá o acesso ao nosso microfone, à nossa câmera, então a gente dá acesso às nossas informações, o que a gente gosta, o que a gente precisa, o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, quais são as nossas inseguranças. E o conteúdo que chega até nós, ele é muito personalizado. Então, primeiro ponto, bolhas digitais. A verdade hoje, ela é muito, 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 muito flexível, tá? Então, o discurso, ele é muito simplificado e ele é escrito ou construído de formas a perpetuar determinados interesses, tá? E ele vai chegar para mim de uma forma personalizada por conta do algoritmo. Então, se eu não tenho o impulso crítico, e vamos lá aqui fazer uma referência à própria questão de Platão, né? Se eu não tenho esse impulso de querer me libertar, de olhar para além das sombras que já tá ali para mim, de procurar fora da minha caverna, eu vou acreditar que só aquilo que aparece para mim é verdadeiro. É só o que está ali no meu feed é real. Só que existe todo um universo para fora disso. E se não vier de mim esse impulso, não vier de mim essa vontade, né, esse olhar para o lado, perceber outras coisas, eu realmente fico refém dessa ditadura algorítmica, né? Eu fico só consumindo aquilo que me aparece. E isso é interessante para quem? Né? Então eu fico alienado, que existe só um tipo de beleza, que só existe um tipo de vida que vale a pena, ou um que é bem interessante também, que eu nem vou aprofundar agora, mas já vou falar para vocês que semana que vem a gente vai ter um papo cabeça, que eu vou trazer um psicólogo aqui para conversar com a gente, e talvez a gente possa falar sobre isso, sobre a patologização da vida. Vocês já perceberam que tem muito conteúdo no Instagram, no TikTok, onde se coloca características, várias características, que inclusive são bem comuns, considerando todo o nosso contexto histórico, social que a gente vivencia atualmente. Mas aí coloca essas características e fala: essas características aqui é de uma pessoa narcisista, essas características aqui é de uma pessoa com TDAH, essas características é de uma pessoa depressiva, essas características são de uma pessoa ansiosa, essas características são uma pessoa com fobia social. E aí a gente ali consumindo, e percebam, lembram que eu falei para vocês, o algoritmo capta todas as nossas características, capta os nossos gostos, as nossas inseguranças. Então, aquele conteúdo, ele já vai vir para a gente por alguma razão. Eu olho todas aquelas características e falo: nossa, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu tenho TDAH. Vou procurar um especialista no assunto para ver se esse diagnóstico faz sentido? Talvez sim, mas geralmente não. E aí eu tendo a me julgar ou já usar essa patologia como uma espécie de muleta na minha existência e acabo prejudicando a minha própria vivência. Então, assim, esse também é um ponto interessante que é bem possível, inclusive, de tema de redação. Patologização da vida, questão de saúde mental, é um tema muito em voga. E aí já aviso vocês, né, dessa visita que a gente vai ter com o psicólogo, para que vocês já pensem aí em possíveis perguntas, tá? Vai ser um papo bem maneiro. Vamos então agora para o próximo. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram me falar antes da gente ir para o próximo? Que agora a gente vai para Descartes. Não? Então, vamos que vamos. Descartes, gente, é um cara babadeiro também. Eu vou falar para vocês assim, que semana passada eu disse para vocês que a nossa sociedade é platônica cristã, né? Então, as nossas estruturas sociais, elas são muito pautadas no cristianismo e no platonismo. Mas esse cara aí, René Descartes, foi um cara que lá na modernidade, no século XVI, ele fez uma manutenção desse processo, tá? Então, Descartes também tem
muita relevância na nossa experiência ocidental e também, inclusive, na saúde mental. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo um miadinho, mas quem está miando simplesmente é o meu gato Sartre. Tá querendo aqui se comunicar com vocês. Daqui a pouco a gente vai falar de existencialismo, inclusive vamos falar de Sartre. Mas enfim, vamos voltar ao Descartes. Descartes, só dando um contexto para vocês, ele é bizarro, porque assim, ele é importante para várias áreas do conhecimento. É pique Aristóteles, assim, um cara que escreveu sobre absolutamente tudo. Sabem, na matemática, quando vocês têm que fazer aquele plano cartesiano, que a gente faz assim, tem que achar um ponto, aquele trem horrível. Então, René Descartes é o criador, por isso, plano cartesiano. Anelisa, meu amorzinho, obrigado por estar aqui, saudades. Gente, a Anelisa era do pré-ENEM lá de Matupá, que eu era o ano passado, maravilhosa. O Vini, eu acho que está aqui também, que era lá do pré-ENEM de Matupá. Meus amorizinhos. Mas vamos lá. Continuando, então. Pois é, Lara. O Descartes é responsável pelos nossos sofrimentos. Eu também sofria muito com o plano cartesiano, mas ele também foi muito importante para a medicina, para a psicologia, tá? E qual que é a parada dele? Ah, uma curiosidade muito boa é que ele morreu de acordar cedo, tá, gente? É uma boa aí você, às vezes, querer dormir um pouquinho mais, dá para usar essa desculpa para mãe. Mãe, Descartes morreu de acordar cedo. Por quê? Porque ele era francês, vivia no interior da França, tinha um clima ameno, tranquilão, e aí ele foi contratado para ser professor da rainha Cristina da Suécia. E aí ele foi lá e ele queria dar aula quando? De tarde, quando já tivesse um pouquinho mais calor, porque a Suécia é bem fria. Só que ela tinha aquele negócio, eu não sei se já viram gente que tem esse rolê, minha mãe é dessas, de falar que o melhor momento para você fazer as coisas é às 5 horas da manhã. Então, ela vai se acordar cedo. Pois é, Rainha Cristina era dessas, quis ter aula às 5 da manhã, Descartes começou a acordar cedo por isso, era muito frio, ele pegou pneumonia e morreu, coitado. Então, assim, tenho minhas desconfianças sobre acordar cedo, tá? Mas então, Descartes tem um livro muito bom, na verdade, sim, os dois livros mais famosos dele são Discurso do Método e Meditações Metafísicas. No Meditações, ele vai tentar encontrar um conhecimento que seja indubitável, que a gente não consiga duvidar, tá? É um livro bem gostosinho de ler, bem tranquilo, porque ele escreve assim, realmente como se fosse um diário. Tá? E as meditações que ele tá tendo ali. E aí ele começa pensando, mano, eu tô aqui tomando meu vinho na frente da lareira de boaça, só que eu já tive sonhos em que eu tava na frente da lareira tomando meu vinho de boaça. Como que eu sei que agora eu estou acordado, que eu não tô sonhando? Então temos aí a questão do sonho, tá? O Descartes, ele se coloca numa posição de que ele vai duvidar de absolutamente tudo. É o conceito da dúvida hiperbólica, tá? Lembrem lá de hipérbole na língua portuguesa, que é exagero. Então, dúvida hiperbólica ou dúvida radical, ele vai duvidar de tudo o tempo todo. Então, primeiro argumento é o argumento do sonho. Como que eu sei que eu tô dormindo ou que eu tô acordado, se tudo é muito parecido? Ele vai se questionar sobre isso, ele vai chegar à conclusão que existem alguns conhecimentos que, independente de estar acordado ou estar dormindo, eles vão ser verdadeiros, como a matemática. Por quê? Porque eu acordado ou eu dormindo, um triângulo necessariamente vai ter 3 lados e 2 mais 2 vai ser 4. Mas ainda assim, se a gente nem pensar no aspecto matemático, se a gente for questionando e questionando e questionando cada vez mais, né? Porque, como Platão, ele também vai dizer que não dá para confiar nos sentidos, tá? Então, por isso que ele aí é um herdeiro do racionalismo platônico. Racionalismo, gente, os racionais são a galera, os racionalistas, que acredita que o conhecimento vem da nossa capacidade racional, ou vem de fábrica, tá?
Então, não dá para confiar na experiência nem nos sentidos. Então, não confio nos sentidos, logo, também não sei se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. No que eu posso acreditar, gente? E aí, ele usa o argumento do gênio maligno. Ele pensa assim, mano, imagina que toda essa realidade que a gente está vivendo aqui, tudo, o meu corpo que eu estou vendo aqui, as coisas, as outras pessoas, os outros seres, absolutamente tudo foi criado por um ser muito maior que eu, muito sinistro, que controla toda essa realidade. Ele criou toda essa realidade para me enganar. Ainda assim, se tudo for mentira, existe esse alguém que está sendo enganado. Existe esse alguém que está pensando essa realidade. Existe alguém que está questionando. Existe alguém que está pensando. Portanto, penso, logo existo. Em latim, cogito ergo sum. Por isso que a gente chama de cogito cartesiano. Percebam. Eita, acho que o Sartre acabou de destruir minha cozinha, mas tudo bem. Percebam. Descartes coloca todo o peso, a validade da nossa existência na nossa capacidade de pensar, tá? Então, primeiro, antes de aprofundar nesse rolê, vamos às referências. Como vocês podem ver, claramente o gênio maligno também a gente consegue associar aí com a realidade de Matrix. Um mundo criado, né, onde a gente é enganado pelas nossas percepções sensoriais e tudo mais, mesmo rolê do gênio maligno. Esse questionamento de estar dormindo ou acordado, ele aparece diretamente, é basicamente o argumento do Descartes da meditação é colocado ali no filme e ele traz, quem traz ele? Nosso querido amigo Morpheus, né? Que é o rei dos sonhos. Então, o Morpheus traz esse questionamento para o Neo. Você já percebeu? Você já duvidou se você estava dormindo, se você estava acordado? O que é um sonho, o que não é, o que é realidade? Então, isso também aparece. Sobre o cogito, vamos lá, vamos aprofundar nisso aqui, que a gente tem uma crítica muito boa, muito boa, vocês podem usar em redação, que nem é essa que eu coloquei no slide sobre a sociedade da ilusão, mas é uma crítica ao próprio Descartes, tá? E assim, gente, não vamos vilanizar Descartes, ele é genial, e ele, tenho certeza, não foi com esse intuito que ele desenvolveu o cogito. Mas, como eu falei para vocês, ele faz uma manutenção do peso que Platão tem na nossa sociedade ocidental. E ele vai colocar todo o peso da nossa existência no pensar, que é um pensar racional. Nós temos aí, lá na contemporaneidade, um filósofo maneiraço, que logo nós teremos aula sobre isso, que é Michel Foucault, um francês que estudou muito Nietzsche, então ele tinha uma crítica à verdade muito grande, ele estudou muito poderes e micropoderes e controle, e ele tem um método que utiliza da arqueologia e da genealogia para pensar conceitos e para pensar fenômenos humanos na história da humanidade. Então ele pega lá um conceito, por exemplo, um dos principais livros dele, Vigiar e Punir. Ele vai pensar a lei, a legislação, o uso da força ao longo de toda a experiência humana. Como que em cada período histórico ela se transformou e foi utilizada. Ele tem um livro que, inclusive, foi a tese de doutorado dele, que se chama A História da Loucura. E ele vai pensar aí o fenômeno loucura ao longo da história da humanidade. E ele vai dizer que, antes do cogito cartesiano, o louco dentro das sociedades, ele era visto como parte da sociedade. Então, ele era o bobo da corte, ou ele era aquele oráculo, aquele cara que fala do futuro, que se relaciona com os deuses, com o místico. Mas a partir do penso logo existo, essas pessoas elas vão perdendo a sua condição de existência. Elas passam a ser invisibilizadas. Elas se tornam invisíveis perante a sociedade e elas são descartadas.
Então, em um momento histórico, elas são colocadas em navios e deixadas à deriva. Em outros momentos, são criadas instituições como hospitais psiquiátricos, onde essas pessoas são jogadas. Pessoas que não condizem com o que é dito como normal, lembrando que normal é aquilo que corresponde à norma. Então, é instituída uma norma, o que é ser correto, e o que não, quem não corresponde a essas expectativas é excluído socialmente aí dentro de um hospital psiquiátrico. A gente sabe que hospitais psiquiátricos têm um histórico tenebroso, inclusive lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver, no ano retrasado eu fiz um Cine-Enem sobre o Holocausto Brasileiro, que foi um caso horrível que teve no Brasil sobre um hospital psiquiátrico em Minas Gerais. E nessa aula eu explico certinho para vocês como que foi isso e faço essas relações com Michel Foucault e com Hannah Arendt. Então, recomendo fortemente, está lá no canal da Prof. Continuando então, a gente consegue fazer uma crítica ao ideal cartesiano, ao código cartesiano, numa redação, por exemplo, sobre saúde mental, sobre políticas públicas em relação à saúde mental, e atualmente está tendo muito debate sobre isso, tá? Sobre a luta antimanicomial, que foi muito forte no Brasil, então é interessante. Mas também a gente pode pensar aí essa sociedade da ilusão, que é das redes sociais, bem ali naquele mesmo caminho que a gente pensou com Platão anteriormente, tá? As bolhas que a gente vive, a ditadura do algoritmo, o que de fato é uma realidade e o que é distorcido para que a gente siga um padrão, tá? Indo para o próximo, então. Antes da gente começar, Sócrates, tá tranquilo? Algum comentário, alguma dúvida? Podemos ir seguindo. Vocês ficam quietinhos, eu vou entender que é show e vou seguir. Vamos então para Sócrates e o oráculo. Gente, um ponto muito importante na filosofia socrática, platônica, quando Platão escreve sobre o Sócrates, é muito falado sobre o autoconhecimento como parte essencial da filosofia, tá? Para chegar ao conhecimento verdadeiro. E na Apologia a Sócrates, que é quando ele faz o julgamento de Sócrates, basicamente, como sempre recomendo para quem quer fazer direito, que é o primeiro grande julgamento da humanidade. E Sócrates está contando como tudo aconteceu. Ele foi no oráculo de Delfos, que gente, o que é um oráculo? É a pessoa que te fala o futuro, é a pessoa que tem contato com os deuses. O oráculo de Delfos é um lugar lá na Grécia que tem até hoje. No portal está escrito conhece-te a ti mesmo, tá? E esse conhece-te a ti mesmo é muito, muito presente, então, na filosofia socrática. Aí, lá no filme do Matrix, existe um personagem chamado Oráculo, tá? E o Neo, ele vai encontrar com esse oráculo. Por quê? O Morpheus, ele acredita muito, muito, muito na teoria lá do escolhido, e ele tem certeza absoluta que o escolhido é o Neo. E o Neo fica com aquela pressãozinha básica, né? De tipo, mano, eu tenho que ser simplesmente o salvador do universo. E aí ele vai no oráculo para o oráculo contar para ele se ele é ou não o escolhido. E quando ele chega lá, o oráculo diz que não. Que o Neo, na verdade, ele não diz assim, você não é o escolhido. O oráculo fala, tipo, você não é o que o Morpheus espera que você seja, uma coisa assim. Porque oráculos têm a tendência de sempre dar respostas meio ambíguas. E aí o Neo sai de lá achando que ele não é o escolhido. E isso influencia com que ele tome algumas decisões, assim. Ele realmente acredita que ele não é, mas ele sai dali e já acontecem algumas outras coisas que eu não vou aprofundar muito, porque eu quero que vocês assistam o filme, que vale a pena, mas que levam ele a tomar decisões, assim, ele tem que tomar decisões, e ele acaba agindo como o escolhido por achar que não é o escolhido, sabe? Então, assim, é bem interessante como pode dizer, esse paradoxo entre se conhecer, não se conhecer, o que você é, o que você não é, e as ações que você vai tomar a partir disso, tá? Reconhecimento
da ignorância, né? O caminho para se tornar o escolhido começa quando o Neil admite que não sabe quem é. O eco do só sei que nada sei. Então, quando ele se liberta dessas amarras de eu tenho que ser alguma coisa ou eu não sou essa coisa, ele simplesmente busca ser o que ele está podendo ser naquele momento, é onde ele atinge o seu ápice. E na redação, Sócrates, autoconhecimento e se colocar frente à possibilidade de saber cada vez mais é muito ligado à educação, tá, gente? Sócrates, ele é como eu falei para vocês no início, ele não afirma nada. Ele sempre questiona, questiona, questiona. E isso é muito ligado à educação, porque para que a pessoa aprenda, é preciso que ela queira aprender. É preciso um movimento, né? De não só ouvir, mas de participar. Por isso que os professores ficam querendo tanto que vocês perguntem, questionem, participem da aula. Faz falta. E às vezes vocês podem colocar sobre isso em uma redação, por exemplo, sobre educação. Importância do protagonismo estudantil, enfim. Mas eu, sinceramente, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre isso, assim, numa redação, por exemplo, sobre questões de educação, porque é algo que me faz pensar bastante. Qual que é a melhor forma de aprender hoje? Eu vejo que a gente tem várias habilidades que a gente acaba enfraquecendo por conta justamente do excesso de telas, o tipo de conteúdo que a gente consome, que nos deixa com baixa resistência ao tédio e a consumir coisas que são mais longas, mais complexas. E isso eu acho que impacta diretamente aí na educação. Por fim, aqui, vamos trazer nosso amigo Kafka. Kafka, gente, ele é um cara da literatura, tá? Mas ele é um daqueles caras da literatura que carrega ali um conteúdo filosófico muito grande, tá? Então, a gente da filosofia utiliza bastante dele para fazer alguns pontos. Mas eu trouxe ele aqui especificamente por uma passagem que existe no livro O Processo. Basicamente, tem uma porta, tem um guarda na frente da porta, e o cara fica um tempão lá para passar por essa porta, e não passa, e não passa. E depois que ele descobre que, tipo, a porta estava lá. Passar ou não era uma decisão unicamente dele. Mas ele estava esperando uma orientação, um guia da pessoa que estava na porta. E não, dependia unicamente dele passar da porta. Isso também é falado, o Morpheus, ele verbaliza isso para o Neo, que só pode mostrar a porta, mas quem tem que atravessar de fato é ele. Ai, gente, eu queria pegar o Sartre aqui para mostrar para vocês, mas o bicho é difícil. E falando em Sartre, vamos falar dele, da filosofia dele, que é o próximo tópico, existencialismo, tá? Angústia e escolha, tá? Sartre e Heidegger. Vou falar mais do Sartre. Para o Sartre, a gente é condenado a ser livre. O que isso significa? Gente, a todo momento são escolhas. Digamos que aqui eu tenho que escolher entre A e B. Se eu olhar e falar, eu não vou escolher nada, não quero escolher, eu já estou escolhendo. Não escolher é uma escolha. Então, absolutamente tudo são escolhas. E quando eu escolho A, necessariamente eu deixei de escolher B. E isso gera uma angústia. Não, eu sempre vou ficar na coisa, será que eu decidi o melhor? E se não existe um destino pronto, feito, pré-definido, é uma responsabilidade muito grande. Porque eu estou fazendo as escolhas que formam a minha vida, que formam a minha essência. Então, grande frase de Sartre, a existência precede a essência. O que isso significa? Primeiro eu vou nascer e a partir das minhas escolhas eu vou construir aí a minha essência, o meu ser, o meu futuro, tá? Então, isso também é bem, como eu falei para vocês, a partir do momento ali que o Neil, ele passa a tomar as decisões de fato da vida dele, ele passa a fazer escolhas e ele passa a confiar nas escolhas que ele faz, é o momento que, de fato, ele tem essa ascensão a ser o escolhido
no filme é o momento em que ele consegue parar as balas no ar, como na foto que eu mostrei no slide para vocês, lá num dos primeiros slides, que tem aquela cena icônica dele desviando das balas e tal. É a partir do momento em que ele realmente se conhece, que ele produz a si mesmo de fato, tá? Então, é sair da estagnação, que é ficar diante da porta, e de fato fazer um movimento de afirmação do próprio ser ao atravessar a porta, tá? Então, é um repertório interessante para falar de autonomia, de existencialismo, que a gente consegue utilizar existencialismo ali em temas como justamente de saúde mental. Pode ser, por exemplo, o Enem passado falou sobre a questão do envelhecimento. A gente pode falar sobre uma questão da juventude, das escolhas. Isso a gente pode usar existencialismo, assim como da questão da velhice também. Eu mesma, na minha redação, utilizei existencialismo como repertório. Eu não vou aprofundar aqui, porque a gente vai ter uma aula sobre existencialismo, que eu vou falar melhor sobre esses caras. Então, vamos aqui, retomando com vocês alguns eixos temáticos que a gente viu hoje. Educação e autonomia, papel do professor enquanto mediador na figura do Morpheus, e a necessidade do aluno atravessar a porta por conta própria. Então, eu posso aqui falar vários conceitos para vocês, se vocês não tiverem, de fato, em um posicionamento de aprendizagem, colocar esse aprendizado em prática. E como que a gente coloca em prática? Conversando com outras pessoas sobre isso, talvez utilizando em uma futura redação, enfim, há diversas formas. Podemos falar sobre meio ambiente e ética também com esse filme. Gente, simplesmente, nesse filme tem uma das analogias mais incríveis que eu já vi, que inclusive eu tinha um professor na universidade, já na faculdade de filosofia, que usava muito essa analogia também, que é muito boa. Que o ser humano, por mais que a gente seja classificado como mamífero, nós nos comportamos como vírus, que chega em um ambiente, consome tudo que pode consumir, mata e vai para outro ambiente, consumir tudo que pode consumir e vai para outro, e assim sucessivamente. Quando a gente olha para a humanidade com um distanciamento, existe esse mesmo comportamento. Então, aí seria uma analogia muito boa para se utilizar numa redação que traga questões ambientais. Tecnologia e controle, não vou me aprofundar, porque na hora que eu falei de Platão, falei bastante para vocês, e é muito legal. E alienação social. Gente, tem um mano no filme, o Cypher, que ele trai a galera. Ele trai a galera e ele trai o pessoal em troca de um bife. Só que, tipo assim, é um bife que ele come nessa realidade que não existe. Então, tipo, é o bife falso. Mas ele trai a galera só para ter a experiência, o sabor do bife. E aí, também podemos pensar muitas questões na atualidade. Sabe quando as pessoas vão em lugares só porque é instagramável? Às vezes nem é sobre comer aquela comida, mas tirar a foto do prato. Ou tá num show incrível, o show da sua vida. Mas você não tá curtindo o show, você tá preocupado em fazer a melhor foto possível, o melhor vídeo para postar. Qual que é a real experiência que está sendo vivida ali? Então, também um questionamento maneiraço para se fazer, tá, gente? E aí, próximo ponto. Direcionando aí para redações, alguns pontos que a gente... Ai, foi mal, tá, Vini? Mas eu vou me prender ao fato que o filme tem quase 30 anos de idade. Vocês já tinham que ter assistido. Mas assim, tô dando vários spoilers, tô, mas ainda vale a pena assistir, tá, gente? É babadeiro, looks incríveis. Ai, eu assisti recentemente de novo, fiquei arrepiada o filme inteiro. É muito bom, assistam. Então, alguns temas que a gente pode também pensar que vocês conseguem articular é fake news. A gente fala ali de um conceito de simulacro, ou seja, de uma simulação de realidade. Gente, vocês veem o tanto de deepfake que a gente vê por aí, os vídeos de IA são bizarramente, assim, é muito difícil, eu fico até triste, eu me sinto uma idosa quando eu caio num vídeo de IA
que eu acho que é um gatinho fazendo uma coisa incrível. Aí meu marido olha para mim e fala, querida, isso é IA. Eu fico em profunda depressão. Então, assim, quando a gente pensa que nós estamos em ano eleitoral, por exemplo, e o quanto de potencial que a gente tem de desinformação por esse tipo de tecnologia, é um tipo de relação que a gente consegue fazer aí utilizando Matrix. E esse é um tema que eu acho bem possível também, tá, gente? O uso indiscriminado de IA, o uso tecnológico e fake news, tá? Saúde mental, também já debati um pouco aqui com vocês, mas basicamente, vidas perfeitas, né? A gente tem uma profissão chamada influencer, onde as pessoas vendem corpos, vendem vidas, vendem objetivos perfeitos que são muitas vezes inatingíveis, né? E o quanto isso agride a nossa saúde mental, né? Deixa eu ver aqui. Emanuel postou aqui, acho que possivelmente a ideia de destino é mal interpretada. O indivíduo talvez crie a ideia de destino, pois pensa que não pode mudar, sendo que o pensamento molda a mudança em si. A perseguição por um destino pré-definido pode se tornar limitante para si durante a vida. Perfeito, Emanuel, perfeito. É exatamente essa crítica que o Sartre vai fazer. Ele vai entender que essa ideia de destino, de propósito, de algo pré-pronto, que eu já nasço assim e não vou mudar, é extremamente limitante e tira a potência criadora da nossa vida. Mas a gente vai falar também mais sobre isso em uma aula sobre existencialismo. Mas, assim, perfeito seu comentário, Emanuel. Amei, 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 amei. E aqui eu coloquei uma frase, né? A Matrix é um sistema, Neil, e esse sistema é nosso inimigo. Ele está questionando toda essa realidade que está sendo imposta ali pela Matrix. E para vocês entenderem melhor essa frase, vocês vão ter que ler vocês vão ter que assistir o filme para vocês internalizarem melhor a crítica. Mas quando vocês fizerem isso, que eu sei que todos vocês vão assistir o filme, vocês vão perceber que ali a gente encontra muitas possibilidades de problematizar estruturas sociais opressoras, tá? Dentro de qualquer tipo de sociedade. Quando a gente tem estruturas, ou seja, aspectos muito fortes da nossa organização social que oprimem o nosso ser, que nos levam para determinadas ações, a gente pode utilizar esse pensamento de Matrix como uma crítica. E aí, por fim, tá aqui, gente. Quem precisar falar comigo no WhatsApp, só me manda mensagem. Às vezes eu não respondo na hora. Que tem meu Instagram também, que eu posto volta e meia alguns vídeos para vocês falando sobre filosofia. E antes da gente finalizar, eu quero avisar vocês que semana que vem, galera aí de Tangará, não vai ter aula presencial do pré-ENEM, tá? Por conta do feriado. Então, a gente vai ter um aulão comigo maravilhoso, que eu, como eu falei para vocês, a gente vai receber um psicólogo, o psicólogo Leonardo Blemer vai estar aqui com a gente, e nós vamos conversar sobre várias coisas. Nós vamos falar sobre técnicas de estudo, vamos falar sobre procrastinação, ansiedade, depressão, essas coisinhas que atrapalham esse momento da nossa vida, que a gente está buscando aí o nosso futuro, né? Que a gente está se preparando para provas. Vamos pensar também em questões vocacionais, aí às vezes quem está com dúvida do que fazer. E como eu disse para vocês, a gente pode debater também essas questões de patologização da vida, podemos aprofundar um pouquinho aí sobre essa questão antimanicomial, vamos aproveitar a visita do psicólogo, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Falem comigo. É isso então, meus amores. Então, show, show. Muito obrigada a vocês. Ai, que bom, tá, Vini? Fico feliz. Provavelmente estarei toda semana com vocês aí com alguma coisinha especial. Ou um reforço aí de filosofia, ou um cinenem, ou um giro de profissões, e a gente vai se vendo sempre. Ai, obrigada, Iago. Fico feliz, muito feliz mesmo. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos juntos sonhando esse sonho. Toda vez que vocês tomam uma decisão
de estar estudando, seja aqui comigo, seja em casa sozinho, seja indo na aula lá do pré-ENEM, vocês estão sendo coerentes com as escolhas de vocês, com o futuro de vocês e transformando o sonho em realidade. Tá bom? Então, até mais, meus amores. Beijo. A gente se vê na próxima.